Aconteceu uma situação inusitada recentemente, onde um candidato à presidência da República estava numa igreja e, de repente, foi convidado ao púlpito tão somente para receber uma oração. E aí, é válido, é lícito, pode acontecer isso, deve, não deve? Eu acho que houve excesso, né? Acho que quando a gente vai orar, a pessoa pode estar inclusive no lugar. A ética diz que quando existe uma autoridade presente no local, a priori você deve citar aquela autoridade. Dizer, olha, está presente entre nós aqui o desembargador, o governador, etc e tal. Mas tem um grande pastor, um ícone chamado Heber Vasconcelos, que ele diz que dentro da Igreja de Cristo todos são autoridades constituídas por Deus. Ele, por exemplo, que era um pastor em Brasília, ele não fazia menção a isso. E aí gerou uma polêmica muito grande, jornais, tudo mais, porque é vetado, é proibido pela lei a fazer uso de lugar público para a propagação, né? Particularmente eu, Pedro, não tenho esse hábito. Eu acho que o grande problema da igreja cristã evangélica foi a fusão com o Estado, né? Quando então Constantino se converte em 313, 316, e aí então ele começa a mandar na igreja, começa a definir coisas, e depois veio o papado, né? Ou seja, um rei não era nomeado sem que o Papa dissesse que ele poderia ser rei. A partir disso, os reformados, eles eram contra o envolvimento do Estado na igreja. E isso permanece até os dias de hoje, ou pelo menos deveria permanecer. Sou contra abrir púlpito para políticos, sou contra, tenho políticos na igreja, a gente respeita, a gente às vezes ora para que Deus use a vida dele, ponto. E oração é oração, não é discurso. Então, se você vai orar pelo político, chama, queria orar, que Deus abençoe a sua vida, que você seja um canal de bênção para a nossa população que tanto carece, e ora. E esse é o ponto final. Isso gerou muita polêmica, existe lei, pode gerar problema para o candidato, pode gerar problema para a igreja, pode gerar problema para o pastor, porque gente para arrumar confusão é o que mais existe. Fora isso, existem pessoas na igreja também que não são favoráveis a esse candidato. É um desrespeito com as outras pessoas, né? Então, volto a frisar. Vai orar pelo candidato? Ora. Então, quero chamar aqui o candidato, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida para que o senhor seja instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? E pai, agora, que vai ser isso, que não sei o quê, porque o Brasil precisa. Aí realmente eu acho que foi um tiro no pé, ficou feio, eu fiquei envergonhado como pastor, e o cuidado que a gente tem que ter. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. É a gente que vota, mas é Deus quem deixa com que essa pessoa assuma o cargo, né? Vários políticos não conseguiram manter o cargo. Collor não manteve, Tancredo morreu, a Dilma foi impeachada também, e assim por diante. Púlpito é para pregar a palavra de Deus e não para fazer política. Sou contra.